Olá com você, seja bem-vindo para mais uma mini aula aqui do canal Estudando a Legislação. A mini aula hoje é a mini aula 6. Nós vamos falar sobre as formas de provimento. É fundamental você ter essa matéria registrada em seu caderno de estudos. Tome nota, faça os seus apontamentos para que você domine essa matéria e gabarite no dia da sua prova. Essa é a minha intenção. Então vamos lá para a aula de hoje. Olha só, na aula de hoje eu vou falar sobre duas formas de provimento. E o que é provimento de cargo público? Na verdade, provimento também pode ser representado pelo verbo preencher, ou preenchimento de cargo público, ok? Então veja bem, existem 9 formas de provimento. E vai aqui uma dica importante. Seria interessante você colocar em um cantinho especial do seu caderno o artigo 9º da Lei Complementar 93. Por que o artigo 9º? Porque o artigo 9º, ele traz todas as formas de provimento possíveis. Essas formas de provimento estão previstas na Lei Complementar de 1993. Então, é muito importante que você conheça essas formas de provimento e saiba o que significa cada uma delas. Então, se você puder, coloque um cantinho especial ou deixe em destaque o artigo 9º da Lei Complementar 93, que são as formas de provimento de cargo público. Tudo bem? Muito bem. Vamos aqui fazer uma simulação, um caso hipotético. Se você é aprovado em um concurso público, o concurso é homologado, e aí é publicado no Diário Oficial da União o seu nome na lista dos aprovados, ok? Posteriormente, o chefe do Poder Executivo, a saber, o prefeito municipal da cidade de Açailândia, ele publica uma portaria de nomeação daqueles que foram classificados no concurso. Aqueles que foram classificados no concurso são nomeados, seus nomes são publicados no Diário Oficial do município. Posteriormente, esse futuro servidor irá tomar posse, assinando um termo, adquirindo as atribuições do cargo. Então, veja bem, a primeira forma de preencher o cargo é a publicação da portaria por parte do chefe do executivo com o seu nome no Diário Oficial do município. Essa publicação em que seu nome, esse chamamento, ocorre um chamamento de você para tomar posse no cargo público, é chamado de nomeação. Olha só, o chamamento do servidor, do futuro servidor, para que ele possa tomar posse no cargo público, é chamado de nomeação. Essa é a primeira forma de provimento que cabe destaque, ok? Existem outras formas de provimento, mas na aula de hoje eu queria antecipar para você a primeira forma de provimento. Na aula de hoje nós vamos estudar duas: a transferência e a readaptação. Ao longo do minicurso, nós iremos estudar as outras formas de provimento, tudo bem? Então, vamos lá. Muito bem. Agora que você já sabe que provimento de cargo público é o ato de preencher o cargo público, você já conheceu uma das formas de provimento. Nós chamamos de nomeação, que é o chamamento do futuro servidor para tomar posse no cargo público. Essa forma de provimento é chamada de forma originária. A partir dela, todas as outras formas de provimento podem vir a acontecer, ok? Agora, nenhuma das outras acontecerá se não houver de início a primeira forma, que é a forma originária, que nós chamamos e conhecemos como nomeação, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre a transferência e a readaptação, outras duas formas de provimento. Fique atento com seu caderno aos comentários que eu coloco aqui nas mini-aulas. É importante que você deixe registrado no seu caderno as notas, como nota de rodapé, as notas importantes acerca dos artigos que eu falo aqui. Tudo bem? Então, algumas partes que eu estou comentando com vocês
seria interessante que vocês registrassem alguma parte do seu caderno de estudo, para que então você possa revisá-lo em outro momento. Então vamos para a aula. A primeira forma de provimento que nós vamos estudar hoje é a transferência. O próprio nome já sugere o que significa essa forma de provimento. Mas vamos ler o artigo 23 para que a gente possa compreender melhor. A transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo. Me permitam destacar essa palavrinha aqui, ó. Servidor estável. Ou seja, a transferência é somente para aqueles que já são servidores estáveis. Aqueles que já foram aprovados no seu estágio probatório. Olha só. E eles são transferidos de um lugar para o outro, correto? Eles são transferidos para outro de igual denominação. Ok, pessoal? Pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder. Então, a transferência é a passagem do servidor para outra parte do órgão ou da instituição, ok? Obviamente que essa transferência se dará no mesmo quadro do órgão ou da instituição, ok? Lembrando que a transferência, somente o servidor estável gozará desse benefício, dessa forma de provimento. O parágrafo 1º do artigo 23 diz assim: a transferência correrá de ofício ou a pedido do servidor, atendido o interesse do serviço mediante o preenchimento de vaga. Ok? Então, existem duas formas de solicitar a transferência. Ou ela pode ser de ofício, ok? Ou seja, a administração pública, ela quer que você migre de um departamento do órgão para outro. Só que você vai com o seu mesmo cargo, a denominação do seu cargo permanece a mesma, ok? Agora você vai migrar através de um ofício da administração pública, de maneira vinculada, você vai lá trabalhar nesse outro local, tudo bem? Também pode ser a pedido do servidor. De repente, você precisa ter uma mudança para outro local e seria conveniente para você transferir o seu trabalho para lá. Isso pode acontecer na administração pública. Então, quando você pedir na qualidade de servidor essa transferência, ela poderá ser dada ou não, ok? Quando é de ofício, o ato é vinculado, você não tem discricionariedade, você não tem, como é que eu posso dizer? Nós podemos dizer que você não terá poder de escolha nessa situação, somente quando for a pedido. E esse pedido vai ser avaliado. Poderá ser aprovado ou não. Tudo bem? Agora vamos para o parágrafo 2º. Não se fará transferência se houver candidato habilitado em concurso para o cargo pretendido. Então, olha só. Se você quer ser transferido para um cargo, para uma função, que existe alguém que foi aprovado num concurso público previamente, essa pessoa, ela tem prioridade em relação a você. Entendem? Então, não se fará transferência se houver candidato habilitado em concurso para o cargo pretendido. Então, imagina só, você é, de repente, um auxiliar administrativo, servidor estável. Você trabalha numa secretaria do município de meio ambiente. Agora você quer migrar para a Secretaria de Educação. Você quer uma transferência,
Obviamente, você ocupando o mesmo cargo, né, com o mesmo vencimento. Só tem um porém. Se para aquela Secretaria de Educação, se houver alguma pessoa aprovada em concurso público que ainda não foi chamada para aquele cargo, então esta pessoa ela terá prioridade. Você não poderá, então, nesse caso, né, ter a sua transferência correspondida. Espero que você tenha entendido essa forma de provimento. Esses pontos que eu abordei aqui são muito importantes, porque é comum, em questões de concurso, vir, né, a opção transferência, a forma de provimento de transferência, fazendo uma ponte com servidores que não são estáveis. Por exemplo, não há transferência para servidores que não são estáveis ou servidores que estão ainda no estágio probatório. Então é possível haver uma confusão desses conceitos e cair na sua prova. Se você não estiver atento, você pode ou quem sabe até ter dificuldades para achar a resposta correta. Então associe assim, ó, transferência. Toda vez que eu falar de transferência, você vai associar com servidor estável, tá bom? Então, falei transferência, servidor estável, ok? Aí você vai associar a isso, ó, para outro de igual, ou seja, você vai para um outro local do órgão ou instituição, porém, você vai ocupar o mesmo cargo com a mesma denominação anterior, tudo bem? Então, vamos lá. A transferência, ela se dá de duas maneiras, de ofício e a pedido. De ofício, ato vinculado, eu não tenho poder de escolha. A pedido, eu tenho poder de escolha. Eu posso pedir e a administração pode deferir ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra, não se fará transferência. Não se fará transferência. Se houver candidato habilitado em concurso para o cargo pretendido. Já tem alguém habilitado que foi aprovado e que ainda não foi chamado. Está habilitado. Então, ele tem prioridade e, portanto, a sua transferência não se dará. Beleza? Agora, nós temos outra forma de provimento que é importante, que é a readaptação. Ok? Então, vamos lá. O que seria a readaptação? O artigo 24 traz em seu texto a seguinte informação. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenham sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Esse texto contido aqui no artigo 24 é fundamental a correta compreensão dele, porque às vezes se faz confusão desnecessária, tá bom? Então vamos lá. O servidor ele está trabalhando de repente numa função administrativa. Vamos imaginar que ele adquira alguma deficiência decorrente do seu trabalho. Obviamente que haverá uma inspeção médica e for constatado que esse indivíduo ele agora tem uma limitação física por conta do seu trabalho repetitivo, que está gerando até mesmo uma consequência mental, ok? Uma limitação mental e uma limitação física. Então, o que vai acontecer? Esse servidor será readaptado, ou seja, será colocado num cargo onde as atribuições desse cargo sejam compatíveis com as suas limitações. Ok? Então, veja bem. Uma vez que você adquire
alguma limitação que seja física ou mental e essa for constatada por inspeção médica, uma forma de provimento será requisitada para você. E qual será? A readaptação. Então, veja bem, a readaptação, o que ela promove? Ela promove uma mudança de cargo para o servidor, decorrente da sua limitação, que nesse caso é física ou mental, ok? E essa averiguação será dada por uma inspeção médica, uma junta médica oficial da administração pública. Então imagina só, você criou uma LER por algum trabalho repetitivo. Então agora você tem uma limitação física, não poderá continuar trabalhando no mesmo cargo, na mesma função. Então o que vai acontecer? Você terá direito, por lei, para ser readaptado, ou seja, colocado numa outra função que não venha comprometer ainda mais as suas limitações físicas e mentais. Tudo bem? Então é exatamente isso o que nós temos sobre readaptação. Então vocês viram na aula de hoje sobre a transferência e sobre a readaptação. Nós temos que ir com calma em relação às formas de provimento, porque são termos um pouco, digamos assim, novos para vocês. Então muitos de vocês talvez tenham o primeiro contato agora nessa minha aula. E talvez seja muita coisa para pouco tempo para abordarmos. Alguns aqui talvez tenham uma certa prática já com esses temas e esses tópicos. Mas mesmo assim, através dessa síntese, fica mais fácil a compreensão quando nós vamos praticar, quando nós estamos praticando por meio dos exercícios, tá certo? Então nessa aula a gente vai colocar alguns exercícios aqui sobre as formas de provimento. E na próxima aula nós vamos continuar a construção desses conceitos no nosso caderninho de estudo, tá bom? Então fiquem com Deus, forte abraço e a gente se vê logo mais nas questões que vamos abordar aqui. Não sai daí, continue conosco. Bom, Pulseiro, chegou o nosso momento de praticarmos um pouco aquilo que nós estudamos na aula de hoje. Lembrando que nós falamos sobre 2 tipos de formas de provimento. Falamos sobre a transferência e a readaptação. Então vamos lá para a primeira pergunta. Quanto às formas de provimento de cargo público, julgue os itens a seguir. Aqui, algarismo romano, tá, ok? As sentenças estão dispostas e nós vamos avaliar se as afirmações estão corretas ou não. A vitaliciedade é a prerrogativa conferida a agentes públicos de determinadas categorias funcionais, em razão da especificidade das funções que lhes são cometidas, e cuja perda só pode se dar por sentença judicial transitada em julgado. Bom, pessoal, quando a questão afirma algo relacionado à vitaliciedade, nós podemos inferir o que sobre isso? A vitaliciedade é também uma forma de estabilidade, só que ela é atribuída a alguns agentes públicos de determinadas categorias. Eu vou dar um exemplo aqui. Os juízes que ocupam os tribunais, eles têm a prerrogativa de terem a vitaliciedade, ou seja, a estabilidade na sua respectiva função e no seu respectivo cargo público. Então aqui, como exemplo, posso colocar aqui os juízes, tá?
Mas existem outras categorias que gozam dessa prerrogativa. Ou seja, os juízes são uma delas que tem essa prerrogativa, esse benefício, né? E adquire estabilidade através desse instituto, o Instituto da Vitaliciedade, ok? Portanto, essa primeira afirmação ela está correta, ela se enquadra, né, dentro dos requisitos necessários para que os juízes ou outros agentes públicos, né, possam fazer uso da vitaliciedade, ok? E eles só perderão, né, só terá perda dessa vitaliciedade caso haja uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, aquela sentença que passou por todas as instâncias possíveis de apreciação, ok? Então vamos agora para a segunda afirmação. São formas de provimento derivado, olha só, a ascensão, a transferência, a readaptação, a reversão e a reintegração. Pessoal, vocês lembram que nós estudamos anteriormente as formas de provimento? E eu falei para vocês que a única forma que é originária é a nomeação. Portanto, todas as outras formas de provimento elas derivam da nomeação. Não há como ter ascensão, transferência ou outra forma de provimento sem antes passarmos pela nomeação. Portanto, todas as outras formas após a nomeação são formas de provimento derivado, ok? Todas essas formas de provimento são formas de provimento derivado, ou seja, derivam da forma originária que é a nomeação. Tudo bem? Então, a afirmação 2 também está correta. Vamos agora para a afirmação 3. Provimento efetivo é o que se faz em cargo público, mediante nomeação. Após o servidor ser aprovado em concurso público, assegurando-se após 3 anos de exercício o direito de permanência no cargo. Veja bem, essa afirmação ela está um tanto quanto confusa. Veja bem, aqui ele fala, provimento efetivo é o que se faz em cargo público, ok? Tudo bem, mas só que esse provimento efetivo ele não se dá com a nomeação. Você lembra que esse provimento ele se dará, né, a investidura do servidor em cargo público se dará com a, vou colocar aqui para que você não possa esquecer, se dará com a posse, ok? Então, qualquer tentativa da banca de querer burlar essa ideia, esse conceito, né, retire da sua frente, porque ali com certeza é um meio de te induzir ao erro, tá bom? Então a nomeação é o chamamento do servidor para que logo após ele tome posse. E a partir daí ele vai ser avaliado no seu estágio probatório durante o período dos 3 anos, né? Para que então ele consiga adquirir a estabilidade. Bem, então a confusão aqui é a palavrinha nomeação. Tá bom? Vamos para a afirmação 4. O provimento em cargo em comissão pressupõe que o indivíduo a ser nomeado, além de integrar o quadro de servidores efetivos, seja estável no serviço público. Olha só, pessoal, essa afirmação aqui, ela está totalmente fora daquilo que nós estudamos anteriormente. Vocês lembram que os cargos de comissão ou cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. O prefeito, o vereador, autoridades políticas podem nomear pessoas para determinadas funções. Essa liberdade, ela tanto se dá no ato da nomeação quanto no ato da exoneração. Então não precisa necessariamente o cargo em comissão, não precisa o servidor ser estável, ok? Não precisa ser estável. Qualquer pessoa pode integrar um cargo em comissão desde que ele seja nomeado por uma autoridade competente. Entendeu? Então, a questão aqui pergunta, estão certos apenas os itens? Nós temos 2 afirmações que nós avaliamos, julgamos ser corretas, e as outras 2, as demais, seriam incorretas. Então vamos lá para
a analisar a resposta. Bom, analisando aqui a resposta, concluímos que o nosso gabarito aqui da questão é a letra A, ok? A afirmação 1 e a afirmação 2 são as afirmações corretas, né, com base no que nós acabamos de avaliar. Tá bom? Vamos agora para a próxima questão e o último para encerrarmos esse bloco. Vamos lá. Essa questão aqui também é uma questão baseada na Lei Complementar de 1993. Agora, com o princípio do certo e errado. Nós vamos analisar a afirmação e considerar se essa resposta, essa afirmação é uma afirmação certa ou uma afirmação errada. Vamos analisar. De acordo com a Lei Complementar de 1993, tendo sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, olha só, ele já está falando de limitação. Limitação física e limitação mental. Verificada em inspeção médica, olha só, é necessário haver uma avaliação de uma junta médica oficial. Olha só o que acontece aqui. O servidor público estará sujeito à readaptação. Olha só, a forma de provimento, readaptação, e continua aqui o texto da questão, que consiste na investidura em outro cargo, de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. Essa questão, essa afirmação está certa ou está errada? Vamos lá. De acordo com a Lei Complementar de 93, tendo sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, verificada a inspeção médica, o servidor público estará sujeito à readaptação, que consiste na investidura em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. Olha só, pessoal. Essa questão aqui, ela está falando de responsabilidades compatíveis com as do cargo e não com as limitações do servidor. Observe. Até aqui nós temos que a resposta estaria correta. Porque nós temos sim que na lei complementar alguém que tem uma limitação física ou mental verificado por meio de inspeção médica, essa pessoa fará jus à readaptação, que consiste sim na investidura do servidor, não em outro cargo de atribuições compatíveis com as do cargo anteriormente ocupado, mas compatíveis com as limitações que esse servidor possui agora. Tudo bem? Então imagina só, ele trabalha numa função que exige dele, né, determinada aptidão física e mental agora, e não poderá exercer esse cargo em função das suas limitações. Então ele será readaptado numa situação onde ele consiga, por meio das suas capacidades, exercer da melhor forma possível o seu trabalho. Então essa questão aqui, ele está trocando as ideias. Ele está falando de transferência, que é a mudança de cargo, né? Está falando da transferência. Tá aqui, ó. Transferência. Beleza? Transferência. Vou deixar abreviado aqui, ó. Vocês já sabem. Tá bom? Então, ó, ele está falando da transferência, né? Misturando a ideia de transferência, que é a mudança para outro cargo. Esse cargo, ele tem que ser compatível, né, com as funções que ele fazia antes, ok? Ele está confundindo o conceito de transferência, que é uma outra forma de provimento, com o conceito de readaptação, que é você colocar o servidor em uma função que seja compatível com as suas limitações físicas e mentais. Portanto, essa afirmação, apesar de aparentemente estar correta, o seu gabarito é errado. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitosa essa aula, que você tenha absorvido o máximo de informação e que estas aulas possam estar te ajudando. Se isso estiver acontecendo,
Não deixe de comentar as nossas aulas, colocar sugestões, pedir alguns tópicos importantes que nós vamos estar abarcando aqui nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Conto com o seu apoio. Se você ainda não é nosso inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e você vai receber as próximas novidades que vamos estar divulgando aqui para vocês. Desejo a todos uma ótima semana, forte abraço, Deus abençoe e até mais. Bons estudos. Tchau.